Bom, para eu começar a contar um pouco dessa história que eu vivi com Vegas e com o Baixo Augusta, eu vou necessariamente ter que passar um pouquinho sobre a minha história também. Eu sou engenheiro de alimentos, sempre fui um coxinha, no final das contas, sempre trabalhei em corporação. E, diferentemente de todo mundo que trabalha com entretenimento, eu nunca tive uma relação muito intensa com a noite. Eu nunca gostei muito de sair, eu sou abstêmio até hoje, eu não gosto de álcool. E a minha maneira de eu me entreter ou de me divertir é completamente diferente. A minha ideia de passar 5 ou 6 horas dentro de uma boate, para mim, é um inferno na Terra. Eu prefiro muito mais, sei lá, ver um filme ou ler um livro do que ficar dentro de uma boate. E aí, bom, fui engenheiro, depois eu fiz jornalismo, passei pelas ciências sociais, fiz mestrado e doutorado em ciências políticas na PUC. E um belo dia eu trabalhava na América Online e me vi, enfim, comecei a trabalhar na América Online bem quando a América Online veio aqui para o Brasil, com aquele plano audacioso de conquistar, era mais ou menos a estrela da morte da internet quando chegou aqui. Queria conquistar o mercado brasileiro, tinha que batalhar contra o universo online, que já tinha começado uma operação muito mais audaciosa alguns anos antes. E um belo dia, quase na beira dos meus 30 anos, eu me vi desempregado. American Online, lógico, a operação não funcionou muito bem, eu era engenheiro, eu tinha trabalhado em recursos humanos, tinha feito tantas outras coisas e eu nunca consegui, quando me vi desempregado, eu não conseguia escrever um currículo. Eu não tinha nem ideia de como escrever um currículo, porque eu tinha saltado de emprego para emprego por, sei lá, headhunter, o amigo que indicava. Eu não tinha. Um engenheiro que tinha trabalhado em RH, vendas, marketing e conteúdo, ele não é nada, né? Ele é basicamente um desempregado pelo resto da vida. E aí eu peguei, tenho que encontrar algum jeito de... E eu também já estava cansado, eu já estava um pouco cansado dessa vida corporativa, de pegar aquelas reuniões sem fim, aquela troca de e-mails que não leva a lugar algum, os conference calls com os gringos que também não querem dizer absolutamente nada. Estava com uma grana do FGTS e falei, bom, eu vou apostar em alguma coisa que eu nunca fiz na vida. E por vias tortuosas eu acabei chegando num clube. Na verdade, eu morava na região do que se chama hoje de Baixo Augusta, que, na verdade, para quem conhece São Paulo, a maior parte dos cariocas que conhecem São Paulo, principalmente os da classe média, conhecem São Paulo da parte da Palestina para os Jardins, né? Então, você pensa, tem a Palestina, que é o Baixo Augusta, a faixa de Gaza, e Israel, que é aquele lado dos Jardins. Eu sempre pensei do lado da Palestina. Eu não consigo frequentar os Jardins, eu sou muito barrista, eu sou muito do centro. Cresci no centro, quando eu vim da Argentina, e, na verdade, eu sou argentino porque meu pai foi militante político e fugiu para lá na década de 60. Quando eu voltei para o Brasil depois da anistia, a gente foi morar na Barra Funda, que é um bairro super central. Então, eu nunca conheci outro bairro, eu sempre frequentei o centro muito de pequeno. E como tudo que eu fiz até hoje, porque se você vai fazer um clube, uma boate, uma casa de show, um bar, que é basicamente o que eu faço hoje. Hoje eu tenho 6 lugares, estou implementando mais 2 e só um deles fechou, que foi o Vegas, e fechou por teve um fim bastante bonito, porque também conto histórias quando eu monto um lugar. Todas as vezes que eu monto um lugar, eu tenho que criar uma narrativa, caso contrário, eu não consigo expressar uma visão de mundo. E um produto como um clube é uma coisa muito... É difícil lidar com isso, porque você está apresentando uma visão de mundo e as pessoas se relacionam com aquela visão de mundo que você está apresentando de uma forma muito intensa. Quer dizer, se você erra no teu serviço, o paulistano também é um ser bastante crica, né? Quem conhece o paulistano sabe que ele reclama de tudo, porque ele tem uma oferta de serviços tão grande, e o esporte do paulistano é reclamar de tudo. Então, no final das contas, quando você está apresentando um negócio novo, um serviço, você vai ser... Você vai receber, agora também, em tempos de redes sociais, você vai ser linchado, vão criticar. Você pode ter feito tudo certo, se você tem um ponto, e eu sou um pequeno empresário, eu sempre vou fazer alguma coisa errada. O dinheiro nunca vai chegar, eu sempre vou ter que me virar para comprar o aparelho de ar-condicionado. Eu prefiro abrir sem ar-condicionado do que não abrir, então, provavelmente, eu vou ser criticado por isso logo depois. A gente está lidando com apresentando uma visão de mundo, e para você apresentar essa visão de mundo de uma forma correta, você tem que construir uma narrativa também na hora de você implementar seu lugar. Bom, o Vegas foi para aquela região, na verdade, para quem não conhece a Augusta foi o lugar onde ficavam as lojas da elite paulistana da década de 50, para encurtar a história, a juventude transviada da década de 60, a emergência dos shopping centers na década de 70 e os prostíbulos na década de 80.
E aí ela virou uma rua de prostíbulos. Tinham, sei lá, em 3 quarteirões, 25 prostíbulos, que eram prostíbulos bem tristes, assim, porque, no final das contas, porque eles vendiam menores, era uma coisa terrível naquela época. Completamente ilegais e tudo mais. E aí a gente resolveu, na verdade, por uma questão de absoluta necessidade. Quando falam que eu revitalizei a Rua Augusta, eu acho que tem duas coisas muito erradas. Primeiro, que não se revitaliza nada, porque, para mim, revitalizar é trazer vida de volta a... E não é porque a classe média começou a frequentar um lugar que faltava vida naquela região antes. Quer dizer, a Augusta sempre foi pulsante, mesmo quando ela era frequentada por gente que procurava prostíbulos. Aliás, eu acho que até mais pulsante, literalmente, do que nos dias de hoje. Então, no final das contas, eu sempre me colocaram a responsabilidade, ou me deram a responsabilidade de ter revitalizado a Rua Augusta. Eu não tive a menor intenção com isso. Sinceramente, eu nunca previ que isso ia acontecer. E a abertura do Vegas na Rua Augusta surgiu por necessidade e falta de grana. Que se naquela época eu não tivesse absolutamente quebrado, eu nunca teria aberto um lugar na Rua Augusta, porque ainda naquela época, como ela teve um papel importante na década de 80 para alguns galpões de tecidos e tudo mais, naquela época ainda tinham galpões relativamente baratos, com pé direito alto, salão amplo. Então, para a gente, era o único lugar onde dava para abrir um clube. Somava-se, logicamente, a isso o fato da gente morar naquela região. E, quando eu falo a gente, sou eu e meu sócio na época. A gente morava naquela região, não tinha grana para abrir em outro lugar, e a gente abriu Vegas sem som, sem luz e sem ar-condicionado. Basicamente, não tinha uma boate, né? Tinha 4 paredes. Mas, no final das contas, deu super certo. E uma coisa que eu aprendi naquela época, a gente chamou... foi exatamente isso, contar a história a partir de um espaço. A gente chamou o Vegas de Vegas porque, naquela época, o que tinha na Augusta? Era sexo, drogas, aquela raspa de parede que chamavam de cocaína, neon e bingo. E, para mim, isso era Las Vegas de pobre. Então, a gente falou, não, vamos chamar de Vegas, porque era isso, né? Era a nossa Vegas particular, aquele ponto. E aí, no final das contas, a gente falou, lógico, foi uma ironia, mas, no final das contas, deu super certo. E, a partir do Vegas, eu comecei a abrir outros lugares que, também, no esforço de contar uma história, acompanhavam o meu espírito naquele momento. Então, quando eu abri o Vegas, eu tinha 29 anos, e eu acho que é a profissão fetiche de qualquer homem, né? Qualquer homem quer ser dono de boate, qualquer homem quer ser dono de bar, ou ter uma casa de shows, quer criar um palco. E uma vez eu estava conversando com o presidente de uma multinacional, na verdade ele era vice-presidente de marca, de uma das marcas de vodka mais importantes do mundo. Principalmente uma daquelas marcas que você falar, provavelmente você já tomou muito porre com isso. E aí ele me disse uma vez, então, você é dono de clube, né? Trabalhar no nightlife, trabalhar com noite é uma coisa super glamurosa. E essa é a ideia que as pessoas têm, mas não é glamuroso. Quer dizer, tem um aspecto que é bacana, que você criar um palco para os artistas se apresentarem. Tem uma função que é super social, que eu acredito que seja uma social, que é criar uma válvula de escape para muitas pessoas que levam vindas cinzentas de segunda a sexta-feira. E eu acho que essa é uma parcela importante da função social que um clube ou uma balada tem na sua comunidade, mas também tem uma coisa que é super triste, porque quando você começa a frequentar muito esse tipo de espaço, você começa a perceber que as pessoas justificam seu alcoolismo saindo para dançar todos os dias. Então, elas não estão saindo para beber, elas estão saindo para dançar. E aí você começa a perceber que tem uma série de profissionais que começam a se envolver com dependências a partir do trabalho que fazem. Quer dizer, tem um aspecto de trabalho com noite que é pesado, que é... E aí eu tenho que trazer um pouco de realidade, porque eu trabalho com isso faz 8 anos, é um aspecto, de uma determinada forma, que me faz querer me afastar um pouco disso. Porque, a partir do momento que eu começo a me divertir, essa primeira é a regra do pipoqueiro. A partir do momento que eu começar a me divertir com aquilo que eu ganho meu pão, eu vou me ferrar. Então, tudo bem que o artista se divirta, que o público se divirta, mas eu tenho que criar uma infraestrutura tal para que todos se divirtam, menos eu. Não posso perder esse distanciamento do palco. Eu tenho que olhar o palco de uma maneira super crítica e fria. A partir do momento que eu estou impregnado daquilo, eu tenho que me impregnar daquilo no momento da concepção. E é nisso que traz um pouco de verdade para o projeto. Ele não pode ser simplesmente uma... Isso aqui é importante para qualquer produto que vocês forem criar na vida. E eu sei que eu estou falando com uma audiência que vai trabalhar com marketing, publicidade. Se você está trabalhando num projeto no qual você não acredita, não adianta, você não vai conseguir fazer um bom trabalho.
Principalmente, se você está trabalhando num projeto cujo o principal, a principal métrica de sucesso que você vai ter com ele é o dinheiro, infelizmente, também eu acho que não vai dar certo. A gente tem o dinheiro dentro do grupo que eu represento, e até como uma das condições ali para a gente fazer o nosso trabalho, como segunda ou terceira instância de prioridade ou de métrica de sucesso. A gente sempre tem esse discurso: primeiro o baile, primeiro a festa. Se a festa está boa, o dinheiro vai ser uma consequência. Se o dinheiro não chegar, ele chega amanhã. Eu não vou me preocupar com o dinheiro agora. O dinheiro vai ser uma consequência de um trabalho bem feito a longo prazo. Se eu começar a me preocupar com o dinheiro desde já, eu vou perder a verdade daquilo que eu estou fazendo. E eu vou perder um pouco daquela necessidade premente que eu tenho de tentar nadar contra a corrente. Não é uma questão de idealismo, é uma questão de visão de mundo. Se eu não estou entregando uma visão de mundo que eu acredite piamente, eu não vou conseguir fazer com que o projeto seja bem-sucedido. Então, voltando à história do Vegas, tem muita coisa para contar em pouquíssimo tempo, como todos que passaram por aqui sabem. A gente abriu o Vegas, depois a gente abriu o Zé Carniceria, e na hora de contar uma história, eu sempre tentei encontrar uma narrativa que falasse com fetiche. Então, para mim, Las Vegas é uma cidade fetiche, desde o Hunter Thompson, enfim, Las Vegas representa o fetiche. Aí a gente foi abrir o Zé Carniceria, que foi o primeiro matadouro que criaram ali na Rua Augusta, que se chamava Zé. Então, a gente uma vez passou na frente do Zé. O Zé era um mercadinho, foi construído um mercadinho na década de 80, e a gente percebeu que tinha um buraco numa parede, e quando a gente olhou por trás daquele buraco, tinha um matadouro montado, porque, e isso diz o dono, o proprietário do imóvel, ele era o açougueiro, e ele começou, depois que ele montou o mercadinho, a ouvir os mugidos dos animais, os animais de pequeno porte que ele abatia no fundo. Então, ele resolveu emparedar a parede com tudo, com os ganchos, com, enfim, os machados, a câmara frigorífica, ficou tudo ali atrás. A gente resolveu derrubar aquela parede e fazer tipo um cenário do massacre da Serra Elétrica, mas que funciona super bem para um bar de rock. Foi resgatar o açougue. Então, a gente trouxe o açougue de trás para frente e montamos um bar de rock. Na paralela, também, naquela época, entrou a lei da cidade limpa em São Paulo, que é uma lei que eu respeito muito. Eu gosto muito da ideia de você não ser contaminado por publicidade para qualquer lugar onde você olhe. E um dos efeitos da lei de cidade limpa foi que nas fachadas dos puteiros da Augusta, que eram todas feitas com neon, todas essas fachadas começaram a ser destruídas. Porque você podia vender mulher lá dentro, mas não vai colocar a fachada de neon porque você está ferindo a lei da cidade limpa. E aí um dia eu estou descendo a Augusta e vejo um sujeito numa escada quebrando os neons com um martelo. Eu não tive dúvida, comprei todos os neons por R$2.000. O cara desmanchou a fachada de 21 prostíbulos e eu colecionei esses neons, que tinham aquelas tacinhas de Daria Martini, as meninas de dançarinas, as strippers e tudo mais. E, com isso, eu montei um bar chamado Volt, que é um bar inteiro feito de neon. Não tem outro tipo de lâmpada dentro do bar que não o neon, que também, para mim, representa um fetiche. Depois disso, a gente abriu um Lions, e aí, quando eu estou querendo contar uma história, para mim, uma consequência muito positiva é resgatar um pouco da história da minha cidade. São Paulo tem uma memória de rato de laboratório. A gente não tem apreço pelos nossos edifícios históricos, pela nossa arquitetura, e tem um monte de prédio abandonado em São Paulo. Então, eu encontrei, por exemplo, o Cine Joia, que hoje é uma casa de show da qual eu tenho muitíssimo orgulho, que era uma igreja pentecostal, né, era um templo, e que estava praticamente abandonado porque o templo era muito grande para o culto que ele estava abrigando, e estava completamente depredado também, estava com o telhado demolido, eles tiveram que fazer umas gambiarras para conseguir ter culto ali dentro. Quando eu estou fazendo um outro lugar, e eu estou falando que contar uma história muito importante, se essa história já existia a priori, o meu trabalho fica muito mais simples. Eu não tenho que inventar um logo, porque eu não tenho que inventar um novo uso, porque o próprio lugar já vai me contar a história dele, e eu não sou nostálgico. Eu acho que a nostalgia é uma das piores coisas que podem existir. É um veneno de alma. Eu não quero olhar para o passado e pensar, não, porque o passado era melhor. Mas eu tenho que respeitar muito esse passado e atualizá-lo no tempo presente. Quando eu fui pegar a história do Cine Joia, ele tinha sido uma sala de projeção para diretores japoneses, como Kurosawa e Ozu na década de 50. Quando eu fui fazer a casa de shows, eu falei, bom, então eu tenho que usar a projeção. Já que ele era um lugar de convivência, onde a projeção era quem mantava as pessoas à sua volta, eu vou usar a projeção para
imantar as pessoas em torno do palco. E a gente usou uma tecnologia que é super usual nos dias de hoje, mas há 2 anos atrás não existia muito, que era o mapping arquitetônico. A mesma coisa foi com o IAT e, ao mesmo tempo, com os próximos projetos que eu estou seguindo, eu estou descobrindo São Paulo. Por exemplo, eu estava até contando para o Renato que a gente encontrou Riviera, que foi um bar super importante para a resistência paulistana da década de 60, enfim, foi ali que a Rebordosa nasceu, Chico e Eli se apresentaram lá. Então, no momento que eu encontrei o Riviera, que ele ia se transformar numa drogazil, eu olhei e falei, não, esse lugar tem uma história muito importante, eu não sei o que eu vou fazer com o lugar, só que uma drogaria ele não vai ser. Ele não pode ser uma drogaria, a gente não pode perder. E esse é um efeito colateral do meu trabalho. Eu não vou dizer que eu sou um altruísta que quer salvar, eu não sou o IFAM, eu não sou o Condefat, eu não sou um órgão público. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a responsabilidade de salvar algumas peças importantes para a história, para a memória de São Paulo, está na mão de qualquer um que tenha capacidade para isso. E eu, felizmente, hoje tenho. Voltando, então, ao assunto, porque eu já estou me perdendo um pouco aqui, na hora que eu comecei eu montei o Vegas, depois eu montei o Volt, o Z, que foram bares, ou seja, para um público mais maduro, e eu comecei a cansar. Se os lugares não são reflexo daquilo que eu sou naquele momento, eu tenho essa questão de sempre viver carregando o passado no presente e no futuro. Eu não tenho nenhuma questão com... Eu tenho uma questão muito forte com o território, porque eu não saio do centro, e do centro ninguém me tira. Mas, com o tempo ele não importa para mim. Eu convivo com o passado, que era uma verdade, que era minha verdade há 4 anos atrás, ou há 5, há 6, ou há 7 anos atrás, que ela nem me cabe mais hoje, porque eu me sinto um tiozão todas as vezes que eu vou numa balada, com aquela verdade que era mais de uma maturidade minha, dos 32, 33 anos, e hoje eu convivo com os projetos os palcos de música ao vivo, que são a verdade que eu tenho nesse presente momento e já estou trabalhando no meu futuro. Quer dizer, essa questão temporal, passado, presente e futuro, para mim, elas acabam se conflangindo num único fluxo, assim. Eu não consigo distinguir um do outro. Meu tempo está acabando, então o único recado que eu queria dizer aqui para vocês é que, como esse mantra que foi repetido muitas vezes, então contem histórias, acreditem naquilo que vocês estão desenvolvendo, naquilo que vocês estão fazendo, tentem levar um pouco de si para aquilo que vocês estão colocando no mundo, aquilo que vocês estão parindo, e, principalmente, não acreditem em tudo que te falam. Então, não sigam muitos os conselhos, porque se eu tivesse ouvido, eu não teria feito nada hoje. Obrigado.